Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Joseph e nesse vídeo nós vamos fazer uma breve introdução à linguagem C. Esses são os tópicos que eu gostaria de abordar: relevância histórica da linguagem C, ambiente de desenvolvimento, ambiente de execução, configuração do ambiente de desenvolvimento no Windows, configuração do ambiente de desenvolvimento no Linux. Como eu acho que se eu abordar todos esses tópicos a gente terá um vídeo muito grande, eu resolvi dividi-los em 3 partes. A primeira parte ficará com esses 3 primeiros tópicos. Em seguida eu farei a configuração do ambiente de desenvolvimento no Windows, sugerindo aí uma parte 2, e a parte 3 será a configuração no Linux. Bom, falando um pouco sobre a relevância histórica da linguagem C, a gente tem o seguinte: a linguagem C é um marco significativo na história da programação de computadores, desenvolvida por Dennis Rich no início dos anos 70 nos laboratórios Bell da AT&T. A linguagem C rapidamente se tornou uma das linguagens de programação mais influentes e amplamente utilizadas e adotadas em todo o mundo. Sua relevância histórica e impacto na computação são inegáveis. Um dos pontos mais notáveis da história da linguagem C é seu papel fundamental no desenvolvimento de sistemas operacionais. Antes do surgimento da linguagem C, muitos sistemas operacionais eram escritos em linguagens de montagens específicas para a arquitetura do hardware. Isso tornava a portabilidade de sistemas operacionais entre diferentes máquinas extremamente difícil. A linguagem C introduziu uma abordagem inovadora. Sendo uma linguagem de alto nível, com elementos de baixo nível, a linguagem C permitia que programadores escrevessem sistemas operacionais de forma mais eficiente e portável. O sistema operacional Unix, desenvolvido por Ken Thompson e Dennis Rich, foi um dos primeiros sistemas a serem reescritos utilizando a linguagem C. Isso abriu as portas para que o Unix fosse facilmente adotado para diversas plataformas, impulsionando sua disseminação e influência. Além de sistemas operacionais, a linguagem C teve um impacto muito grande no desenvolvimento de software de baixo nível, como drivers de dispositivo, firmware e outras aplicações que interagem diretamente com o hardware. A eficiência e a capacidade de manipulação de ponteiros da linguagem C o tornaram uma escolha natural para desenvolvimento de software que precisava de acesso direto à memória e ao hardware do computador. O legado da linguagem C perdura até os dias atuais. Muitas das linguagens de programação modernas, como C++, C#, Java, JavaScript e outras linguagens, foram influenciadas pelo C em termos de sintaxe e conceitos de programação. Tanto é que, se você conhece alguma dessas outras linguagens, vai perceber que as estruturas de repetição, de seleção e os tipos de dados são muito similares aos encontrados na linguagem C. Isso torna a linguagem C uma linguagem essencial para todas as pessoas que querem aprender profundamente a programação e a computação. Em resumo, a linguagem C desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de sistemas operacionais e de software de baixo nível, tornando-os mais portáveis, eficientes e acessíveis. Seu impacto na computação é inestimável e continua a ser uma parte vital na história e no presente da programação. Uma parte essencial do desenvolvimento de software é o ambiente de desenvolvimento. Ele consiste basicamente de conhecer o sistema operacional em que você irá desenvolver, a utilização de um editor de texto, a utilização ou não de um compilador, dependendo da linguagem, o uso de uma IDE e o ambiente de execução. Quando a gente fala do sistema operacional, a gente está falando de um software também. Só que é um software especial, é um software intermediário que está entre o programa que será executado e o hardware que irá executar o programa. Ele tem a função de orquestrar todos os recursos presentes no computador: processador, memória, dispositivos de entrada e saída. É ele, inclusive, o responsável por permitir que vários programas possam executar simultaneamente. Há pouco tempo atrás, os nossos computadores só possuíam apenas um processador e esse processador possuía apenas um núcleo. E esse núcleo é a parte responsável pela execução do programa. Mas como é que esse núcleo consegue executar vários programas simultaneamente?
Perceba que ao passo que você está assistindo essa videoaula nesse momento, você poderia muito bem estar escutando música também através de um outro aplicativo. É possível que você estivesse fazendo download de algum programa também, utilizando o navegador. Ou seja, nesse momento o seu computador está executando várias operações simultaneamente. Quem permite que isso aconteça é justamente o sistema operacional. Ele faz isso por meio do escalonamento do processador. Além disso, ele garante que todos os recursos do computador possam ser utilizados de forma democrática por todos os programas. Não é interessante, por exemplo, que apenas um programa tome conta de toda a memória do computador, ou um programa tome conta de todo o processador. Então, quando você paga um custo por um computador, você quer que ele faça várias coisas ao mesmo tempo. E é justamente o sistema operacional que permite isso. Atualmente, os sistemas operacionais mais populares são Windows, Linux e macOS, embora existam muitos outros menos populares. Outro item de grande importância que você, enquanto desenvolvedor, deve considerar é o uso de um editor de texto. Afinal de contas, os códigos que você irá produzir serão escritos através de um editor de texto. E é importante que o editor que você escolha te dê suporte na programação. Qual suporte que ele poderia te dar? Ele poderia mostrar, por exemplo, o número da linha, destacar a linha atual, destacar a sintaxe da linguagem que você está utilizando, coisas que irão facilitar a sua vida na hora de desenvolver. Ao adotar uma linguagem de programação, é importante observar se existe também a necessidade ou não de compilar o seu código. No caso da linguagem C, é preciso que o código seja compilado para que um programa executável seja criado e você possa de fato executar esse programa. É possível ainda que você recorra a um IDE. Essa sigla vem do inglês, que significa Ambiente de Desenvolvimento Integrado. É uma ferramenta que possui vários recursos que têm a finalidade de facilitar a vida do programador e inclui um editor de texto, acesso a um compilador, acesso a um ambiente de execução também. Exemplos populares de IDEs são o Eclipse, NetBeans, CodeBlocks, que é o que a gente vai estar utilizando, Visual Studio e vários outros que estão disponíveis para muitas linguagens de programação. E por fim, é importante ainda considerar o ambiente de execução, onde é que o seu programa irá executar. Ao iniciar um programa, é possível que ele execute em vários ambientes possíveis. É possível, por exemplo, que o programa, ao iniciar, ele abra uma janela e mostre para a gente elementos gráficos bastante atrativos e que facilitam, que tem o objetivo de facilitar a nossa interação com o programa. Isso é feito por meio de interface gráfica. É possível ainda que o programa que a gente esteja utilizando precise do navegador, ou seja, a gente tem uma interface web para interagir com o sistema. Mas é possível ainda que o nosso sistema ele não tenha elementos gráficos, ele possua apenas alguns sensores e alguns atuadores para a sua execução. Por exemplo, imagine que você tenha uma plantação e você quer monitorar a umidade da terra desse local. Você poderia estar utilizando um programa que utiliza sensores inseridos na terra com o objetivo de monitorar a umidade da terra. Então, esses sensores fazem a leitura da terra para saber se a terra está úmida ou está seca. O computador processa essa informação e em seguida aciona o motor para ligar ou desligar o sistema de irrigação da terra. É possível ainda que esse programa acione som ou luz para sinalizar aos usuários que estão no local a execução de operações pelo programa naquele momento. É possível ainda que o programa execute em um ambiente formado apenas por texto. Nesse caso, o programa executaria no CMD, por exemplo, ou no terminal, no Linux. Nesse caso, o programa mostraria várias informações ao usuário, eventualmente solicitando dados de entrada que seriam fornecidas através do teclado. Em seguida, o programa continua processando as informações e interagindo com o usuário através do monitor e do teclado. Quando nós desenvolvemos tendo a preocupação com a interface gráfica, interface web ou outras interfaces, o nível de complexidade do desenvolvimento tende a aumentar. E para o nosso propósito, que é estudar fundamentos de programação e algoritmos, esses ambientes podem ser utilizados apenas em um momento posterior,
de início nós vamos estar utilizando um ambiente somente de texto, tá bom? Porque nossa preocupação vai estar em desenvolvimento da lógica de programação. E no próximo vídeo nós iremos fazer a configuração do ambiente de desenvolvimento no sistema operacional Windows e no vídeo seguinte a gente vai fazer o mesmo no ambiente Linux. Então, te vejo lá.